Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Desmaquiando a Ciência de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o processo de formação e transformação das rochas, né? O que a gente pode chamar de ciclo das rochas. E vou dar uma breve definição, né, dos tipos de rochas que existem e alguns detalhes mais interessantes para a paleontologia no que se trata das rochas sedimentares. Então, tudo isso enquanto eu passo esse esmalte da Dailus, que é o Flamimus. Adoro esse nome. Não sei se está focando, meninas. Ah, meu Deus, não foca, foca, foca. Não focou, mas enfim. É o Flamimus, a série dele, né? E é o rosa raro, cremoso. Então eu vou estar passando ele e agradeço, né? Porque esse esmalte maravilhoso, eu ganhei das minhas amigas aqui do Acre, que é a Maria Alice e a Andréa. Muito obrigada, meninas. Eu ganhei de presente de aniversário. Já usei ele uma vez, tem algumas fotos minhas usando ele, mas é a primeira vez que eu vou usar ele num Desmaquiando a Ciência. Então, sem mais delongas. Tananana, tananana, tan, tan, tananana, tananana, tan, tan. Olá, pessoas. Bom, rocha são estruturas minerais que podem ter composições variadas e que basicamente compõem a boa parte, né, dos ambientes que a gente vive. Basicamente, a gente está em cima de um monte de rocha que compõe a crosta e basicamente é isso. Mas sem então entrar muito em detalhe sobre as definições de rocha, né, a gente reconhece pelo menos três tipos de rocha, que seriam aquelas chamadas de rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Cada uma dessas rochas, elas têm peculiaridades que fazem com que sejamos capazes de diferenciar uma rocha da outra, uma categoria da outra. Então, lembrando lá do vídeo de sistemática versus classificação, essas definições de rocha serem magmáticas, metamórficas ou sedimentares, elas não são uma mera classificação, elas são uma sistematização dessas estruturas que a gente observa no nosso planeta. Por que elas são uma sistematização? Bom, primeiro eu convido vocês para assistir o vídeo, né, caso ainda não tenham visto, para saber o que é a diferença entre sistematizar e classificar. Mas, basicamente, o que faz com que elas sejam uma sistematização e não uma mera classificação é porque essas categorias elas explicam, por meio de hipóteses e tudo mais, o porquê que essas estruturas estão sendo consideradas como equivalentes. Ou seja, quando eu digo que uma rocha ela é magmática, eu estou dizendo quando eu digo a palavra magmática, rocha magmática, ela já vem embutida do seu significado explanatório. O que isso quer dizer? Se é uma rocha magmática, ela é uma rocha que veio do manto da Terra e que de alguma forma veio para a crosta e se solidificou. Essa estrutura que é expelida do manto, ela pode vir à superfície na forma de vulcões ou de derramamentos de lava, e aí formam rochas como, por exemplo, o que a gente chama de basalto e tudo mais, ou ela pode ser simplesmente uma intrusão, ou seja, há fissuras na subsuperfície da crosta, né? E a partir dessas rachaduras, dessas falhas, há partes do manto, do que compõe o manto, pode preencher essas estruturas e se solidificar. E aí forma essas tais rochas intrusivas, né? Que aí seriam também rochas magmáticas. Então, por isso que é sistemático.
cada uma dessas categorias, elas já vem contidas a explicação do porquê que essa estrutura é do jeito que é e deve ser considerada como parte dessa categoria. Então, essa explicação que eu dei são das rochas magmáticas. Ou seja, elas necessariamente são estruturas que derivaram diretamente do manto da Terra. Bom, a partir disso, nós temos as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas podem ser originadas, necessariamente elas são originadas de outras rochas. Isso ela compartilha com as rochas sedimentares. Então, assim, tanto as rochas metamórficas quanto as rochas sedimentares, elas necessariamente derivam de outras rochas já pré-existentes. E daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê para cada uma delas. Então, começando pela metamórfica, as rochas metamórficas são rochas sedimentares ou rochas metamórficas. Desculpa, são rochas magmáticas. Recapitula, então. Bom, as rochas metamórficas, elas podem ser derivadas de rochas magmáticas ou rochas sedimentares. E elas vão ser consideradas metamórficas a partir do momento que a rocha original, seja ela magmática ou sedimentar, ela passa por modificações em sua estrutura e, às vezes, na sua composição, a partir de processos decorrentes da alta temperatura e pressão que essa rocha é submetida. Isso pode estar relacionado com os próprios movimentos tectônicos do planeta, né? Ou seja, uma determinada camada de rocha sedimentar ou magmática, ela pode se afundar na crosta, né? Ir lá para baixo sem chegar no manto, né? E ficar soterrada por algumas toneladas de rocha, de outros tipos de rocha. E isso naturalmente aumenta a pressão e a temperatura exercida sobre essas rochas. E isso faz com que elas se modifiquem. Então, as versões modificadas em decorrência da temperatura e pressão, ou um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo, são chamadas de rochas metamórficas. Então, você pode ter rochas metamórficas sendo formadas por causa do tectonismo, né, que faz com que rochas pré-existentes sejam submetidas a temperatura e pressões distintas da sua formação original, bem como você, em processos de intrusão, né, em que o magma penetra nas fissuras e forma uma rocha magmática, a alta temperatura nessa região pode formar também rochas metamórficas do lado delas. Então, esse é um exemplo de como só a temperatura pode também gerar modificações e dar origem às rochas metamórficas. E, por fim, as rochas sedimentares, como eu falei, elas também derivam de outras rochas pré-existentes. Só que, diferente das rochas metamórficas, elas não precisam de temperatura e pressão para modificar essas rochas pré-existentes. Os processos que vão gerar essas modificações nas rochas pré-existentes, que podem ser metamórficas ou magmáticas, e que vão gerar as rochas sedimentares, é aquilo que a gente chama de intemperismo ou meteorização, que é o que acontece quando chove, quando aumenta a temperatura, assim, no sentido da oscilação do clima, né? Aumenta, resfria, isso vai gerando fragmentos a partir de rochas originais. Essas rochas originais, elas vão sendo destruídas por processos naturais, que podem ser abióticos, como as variações naturais de temperatura, ou podem ser bióticos, como, por exemplo, uma planta que começa a enfiar raízes por dentro de fraturas dessas rochas pré-existentes e vai separando ela e modificando ela. E aí, a partir desses fragmentos quebrados, né, intemperizados dessas rochas pré-existentes, que podem, novamente, ser magmáticas ou metamórficas, você vai gerando sedimentos. E esses sedimentos vão sendo depositados, e essa deposição vai formando camadas de sedimentos que, posteriormente, decorrente também de movimentos tectônicos e tudo mais,
você pode passar por um processo chamado de diagênese, em que você vai transformar essa rocha sedimentar, que você vai, na verdade, transformar esses sedimentos em uma rocha sedimentar por meio da temperatura e pressão. Só que, embora a temperatura e pressão seja também utilizada e importante para a criação das rochas sedimentares, ela é como eu posso dizer, ela acontece numa intensidade muito menor do que acontece nas rochas metamórficas. Então, a temperatura e pressão e a gênese que gera as rochas sedimentares, ela é muito menor do que nos processos que geram as rochas metamórficas. E aí, tanto as rochas metamórficas quanto as rochas sedimentares, elas podem se tornar rochas magmáticas. Mas como, Lúcia? Bom, novamente a tectônica, né? Quando uma placa começa a se enfiar embaixo da outra, por exemplo, ali ela está levando todas as rochas que estão ali com ela. E essas rochas podem ser magmáticas, metamórficas ou sedimentares. E quando elas entram em contato diretamente com o magma do planeta, elas são derretidas e transformadas em magma. E aí você tem o ciclo, um gerando o outro gerando um e assim por diante. E aí uma observação interessante que eu gostaria de fazer sobre as rochas sedimentares é que como elas são oriundas de outras rochas pré-existentes, quando você vai fazer um método de datação precisa, direta, em cima das rochas sedimentares, o que você vai estar datando ali não é a origem, né, a data de origem da rocha sedimentar, e sim a data de origem da rocha que gerou a rocha sedimentar. Então, se eu tenho uma rocha ali, uma rocha sedimentar, que os sedimentos derivam de uma rocha metamórfica, de uma montanha ali perto, vamos dizer assim, quando eu vou fazer essa datação nos sedimentos dessa rocha sedimentar, a idade que eu vou encontrar ali é a idade em que a rocha metamórfica foi gerada, e não a idade que a rocha sedimentar foi gerada. Então, por isso que é tão difícil para nós, paleontólogos, descobrirmos a idade direta, né, precisa, das rochas sedimentares, porque elas têm essa peculiaridade. E é por isso que a gente tem que se valer de outros métodos, como, por exemplo, os próprios fósseis guias, que eu falei num vídeo anterior, né? E outros métodos indiretos, como a presença de rochas intrusivas, ou coisas do tipo. Perdão. Eu vou fazer depois um vídeo mais específico sobre esse processo de datação e tudo mais, mas o vídeo de hoje era isso. As diferenças entre os três tipos de rocha, né, as sedimentares, as magmáticas e as metamórficas, e como elas se relacionam uma com a outra nesse ciclo de formação e destruição de rochas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. E, bom, eu terminei, né, aqui, eu passei já 2 camadas, eu queria tanto que focasse. Foca. Não está focando tão bem. Eu sou péssima para passar esmalte, né? Fica tudo os rebarba aí. Mas é um esmalte bem bonito. E eu gostei muito. E eu recomendo. E 2 passadas eu achei ideal. Então é isso. Esse foi o esmalte da Dye dos Flamimos. Rosa raro. E então é isso, gente. Esse vídeo encerra por aqui. Muito obrigado a todos e todas que gostam do meu trabalho, deixam like, comentam e compartilham meus vídeos. Muito obrigada principalmente aos padrinhos e madrinhas que me mantêm aqui, graças ao apoio financeiro que vocês me dão. Muito obrigada mesmo. E se você tem condições financeiras e gosta do meu trabalho aqui na internet, considere se tornar uma madrinha ou um padrinho do meu canal. Os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo e nos comentários, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigada. Um grande beijo. Tchau, tchau.